Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler o texto Vírus na Família. Com esse texto da irmã Nancy Zilek, nós vamos fazer o nosso devocional, tá bom? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Nancy Zilek. O que nós vamos fazer? Vamos ler a leitura bíblica que ela nos sugeriu, vamos ler o texto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, estou dito, vamos orar? Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar atentos para tudo que pode destruir a nossa família, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos relacionamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque aplicamos tempo demais na internet e de menos com a Tua palavra. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Então vamos lá. Diz assim, ó. Vai falar sobre a armadura completa de Deus. Uma palavra final. É o apóstolo Paulo dizendo, né? Para os Efésios. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e impunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar esta mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Amém? Bem, irmãos, então nosso texto chama-se Vírus na Família. E a irmã Nancy Zilek escolheu o versículo 13 para ser o versículo-chave. E ele diz assim, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Bom, ela começa falando sobre o significado da palavra vírus. Então, a palavra vírus, segundo ela, vem do latim, que significa um fluido venenoso. Eu não sabia disso, acabo de descobrir. Então, é um fluido venenoso ou toxina. Porque nós estamos muito acostumados com essa palavra, né, irmãos? Mas a gente está acostumado mais a saber sobre o vírus da internet, que impede de a gente seguir em frente, que estraga todos os nossos aparelhos. Ai, a gente fica apavorado, né? Por isso que fala assim, não fica clicando em qualquer coisa. E também tem os vírus que atacam o corpo, que deixam a gente doente. Então, tanto o vírus de computador como os vírus do corpo não são coisas boas, né? E o texto de Efésios, esse que a gente acabou de ler, é como se fosse aqueles antivirais que a gente compra para proteger as máquinas da gente, que nos ajuda a contra-atacar para que haja saúde, tanto no nosso computador como também na nossa família, né? Então, nós temos uma doença, vamos lá no médico e ele nos dá um remédio que seja antivírus,
ante aquilo que nós estamos sendo atacados. Então, temos os vírus dos valores passados pela mídia. Então, de tanto você assistir televisão, a internet, as redes sociais, essas fontes de informações, a gente acaba achando que toda desgraça é normal, né? Toda malícia é normal. Tudo que acontece, assim, as piadas, assim, super maliciosas, a gente nem tira mais as crianças da sala, porque acha que é tudo normal, né? E o que que acontece? A gente esquece que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E a gente faz o quê? Acaba usando o comportamento das outras pessoas, comportamento que já se tornou normal, porque todo mundo faz, então a gente também faz, né? Ah, não tem nada a ver, o que que tem? Todo mundo faz. Então a gente acaba deixando que este vírus entre na família da gente, porque a gente não percebe que está sendo engolido pelas coisas do mundo por esse vírus, né? Que entra através da televisão, da conectividade, das redes sociais, enfim. Mas tem um vírus que é muito terrível. Eu acho que é o pior vírus que pode atacar um cristão. Sabe qual é? O vírus da fé sem compromisso. Isso é cruel. Cruel, né? Porque a gente vê, por exemplo, que nas pesquisas temos 1/4 da população que se diz cristão. Olha que coisa! Só que o novo censo vai sair assim, com 2 tipos de cristão, 2 tipos de evangélicos. Os evangélicos praticantes e os evangélicos não praticantes. Olha que coisa triste. Assim, a maioria dos adolescentes em conflito com a lei que eu atendo no meu trabalho, quando eu pergunto qual é a sua religião, ele fala evangélico. Ele rouba, ele mata, ele estupra, mas ele se diz evangélico. Porque, na verdade, ele foi a uma igreja evangélica, ele ouviu alguma vez, ou vai acompanhando a mãe, a avó, mas não presta atenção às palavras de Jesus. Então, assim, existe aquele que se diz evangélico cristão, porque ele levantou a mão e disse, sim, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, falou com a boca, mas não tem compromisso. Não quer andar nos passos de Jesus. Então, esses serão chamados pelo censo de os evangélicos não praticantes, né? Aqueles que acreditam no evangelho, mas não praticam, né? Então, é uma fé sem nenhum compromisso. E esta fé sem compromisso é que não muda o mundo, né? É por isso que, assim, nós estamos no Brasil tão cheios de corrupção, tão cheios de coisas tristes, tão cheios de criminalidade. Por quê? A maioria, um terço da população se diz evangélico, um terço da população se diz evangélico, mas não tem compromisso com Jesus. Então, muitos de nós vão à igreja todo domingo. Vão à igreja, estão lá, são fiéis, né? Porque tem este costume. Mas acabam indo para quê? Para não ser cobrado por ninguém, pelo pastor ou por qualquer outra pessoa. Vão lá, tipo assim, já fiz a minha obrigação. Como a gente cantava quando era jovem, e o pastor não gostava que a gente cantava essa música, mas a gente cantava assim, ó. Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo, não. Então é isso. São os cristãos domingueiros. Não tem compromisso nenhum com Jesus Cristo. Então, não tem compromisso com a fé. São os domingueiros que no trabalho, nas relações com as pessoas, comportam-se como qualquer pessoa incrédula, né? Esses dias eu ouvi um pastor contando que na igreja dele houve lá uma ação e muitas pessoas que não acreditavam em Jesus acabaram sendo convidadas para ir na igreja dele. Inclusive, eu estou falando aqui do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, lá de Belo Horizonte. Então, ele conta, assim, que um dos que hoje são membros da sua igreja,
Falou que teve uma grande ação, muitas pessoas foram convidadas e ele foi também. Chegou lá no culto, ouviu o que o pastor, desculpa, tinha a dizer, acabou se posicionando ao lado de Jesus Cristo, confessando que Jesus Cristo era Senhor e passou a frequentar a igreja. E qual não foi a surpresa dele quando ele encontrou lá um colega de trabalho? Eles trabalhavam na mesma empresa mais ou menos há 10 anos. Mas aquele recém-convertido nunca soube que aquele colega seu de trabalho era um cristão. E quando ele encontrou o rapaz, ele ficou tão contente, abraçou: "Ô irmão, você também se converteu? Quando foi?" E ficou muito chato quando aquele colega disse: "Olha, eu pertenço aqui à 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte há mais de 8 anos." Ele falou: "Por que você nunca me falou de Jesus?" Então, assim, pega mal, né? A gente se posicionar, dizer que vai seguir a Jesus e acabar sendo agente secreto de Jesus. Então, é o vírus do descompromisso. É esse que nós temos que abater, né? Também tem o vírus dos relacionamentos descartáveis, né? Hoje nós estamos vivendo coisas muito rápidas que tem que se resolverem muito rápidos por causa da internet, né? Então a gente não tem mais paciência, não investe mais, as coisas têm que se resolverem rapidamente. Então o que acontece? As pessoas não têm mais tempo e não querem investir em relacionamentos. Então na rede social é muito mais fácil, né? Porque olha só, se você me contraria, o que eu faço? Pego meu celular, bloqueio você. Olha que firmeza. A gente não precisa discutir a relação, a gente não precisa falar dos nossos motivos, a gente não tem que conversar face a face. Não, simplesmente vai lá e bloqueia o irmão, bloqueia o outro sem nenhuma misericórdia, né? É muito fácil, né? Agora, se fosse cara a cara, muita gente não ia ter coragem, né? Ia falar: não vou ter coragem de falar desse irmão o que eu tô pensando, né? Então, mesmo nos relacionamentos pessoais, tem muita facilidade do descarte. Ninguém tem mais paciência com o outro, né, irmão? Então, a gente pode aqui, ó, fazer uma lista de muitos e muitos vírus dos quais nós podemos ser vítimas. Mas a preocupação da irmã Nancy aqui é exclusivamente com as crianças que passam muito tempo na internet, que não é a minha só, né? Eu acho que todos nós, não só as crianças, passamos muito tempo na internet, né? Então, muitos de nós temos que nos policiar os nossos filhos, os nossos relacionamentos, porque fica tempo demais conectado e deixa de se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, ela sugere aqui, já que essa é a preocupação maior dela, que os pais precisam ficar vigilantes com regras claras. Tem que ficar 24 horas, ó, de olho nas crianças pro bem de todos. E eu digo mais, né? Eu acho que nós temos que rever os nossos conceitos em relação à internet. Eu mesmo, assim, hoje perdi um tempão. A minha manhã praticamente toda eu perdi respondendo o WhatsApp, fazendo muitas coisas que poderiam ser aproveitadas de outra forma. Então, assim, isso é pecado, né? Nós temos que remir o tempo, como diz Jesus Cristo, porque os dias são maus. Então, eu tô me revendo e eu acho que, assim, cada um dos irmãos tem que se rever, né? Qual é o vírus que está atacando a sua vida? É o vírus da família, da fé descompromissada? É o vírus do relacionamento rápido? Eu não sei qual é, irmãos. Mas ore ao Espírito Santo e peça a Ele que te direcione para que você não peque mais, tá bom? Arrependa-se do seu pecado. Eu me arrependo do meu. O nosso manancial termina assim. Educar filhos no mundo de hoje é muito difícil por causa da falta de limites. Os pais são responsáveis por estabelecê-los para que haja paz e sucesso. Amém? Eu me despeço aqui com meu abraço fraternal, com meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021
Ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.